Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória facultativa do Santíssimo Nome de Nosso Senhor. Já no Antigo Testamento, essa realidade do nome era uma realidade sagrada. Quando Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente e enviou Moisés em missão, Moisés disse: mas como é que eu irei? E quando eles perguntarem em que nome eu estou indo, quem é o Deus que está enviando, que nome eu direi? E Deus diz um nome misterioso: eu sou aquele que sou enviou-me. Então, Deus revelou-se, mas ao mesmo tempo não se revela. É o tetagrama sagrado, o nome misterioso, que quando o israelita vai ler, ele tapa os olhos e pronuncia Adonai. Ele não ousa pronunciar o nome de Deus, porque em si mesmo já é um nome impronunciável, um nome de uma vocalização incerta. Isto é, o judeu não sabe como pronunciar o nome de Deus. Pois bem, no Novo Testamento, nós vemos que essa realidade sagrada do nome de Deus nos é revelada. Deus revela o seu próprio nome, revelando o nome do seu Filho, Jesus. Jesus não é um nome criado por São José. José chamou o seu filho segundo a lei de Jesus, mas ele não criou o nome de Jesus. Jesus não é um nome criado pela Virgem Maria. Quando a gente vai dar um nome a um filho, a gente pensa: como é que eu vou chamá-lo? E você decide: vou chamá-lo Overland. Você cria um nome e você dá ao seu filho com muita criatividade. Jesus não foi um nome criado nem por Maria, nem por José. Vocês podem ver no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 31, diz que quando o anjo apareceu à Virgem Maria e disse que ela iria conceber e dar à luz um filho, diz que ela ficou perturbada com isso. O anjo diz: não temas, Maria, pois o Senhor é contigo, conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome Jesus. É um nome dado pelo próprio Deus, é um nome revelado pelo próprio Deus. Em Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, o anjo Gabriel aparece a São José, diz para que ele não tenha medo de tomar Maria como esposa, porque aquele que ela carrega em seu ventre é filho de Deus, e diz: ela dará à luz um filho, a quem tu chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então aqui está claro, é o próprio Deus quem dá o nome do seu filho, é um nome criado por Deus. Na primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nós ouvimos São Pedro dizer que não há debaixo da terra um outro nome pelo qual os homens possam ser salvos. O nome não é apenas a vocalização de uma palavra. O nome de Deus é a presença do próprio Deus. De modo que quando nós adoramos o nome de Jesus, nós não adoramos uma palavra,
Nós adoramos a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos inclinamos ao nome de Jesus, nós não nos inclinamos a uma vocalização, Jesus. Nós nos inclinamos à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós inclinamos a nossa cabeça em sinal de adoração ao nosso próprio Deus. Então não é simplesmente o som, mas é a pessoa que aquele nome carrega, que aquele nome traz presente. Daí vem toda o respeito, a adoração que nós devemos ter ao nome de nosso Senhor. O nome de nosso Senhor, historicamente, ele foi dado a Jesus no 8º dia do seu nascimento. Lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo... Lucas, capítulo 2, no versículo 21, diz que no 8º dia, no dia da circuncisão, puseram-lhe o nome de Jesus, como o anjo o havia chamado antes que ele fosse concebido. Então é o 8º dia, no caso nós ouvimos este evangelho no dia 1º de janeiro, mas a festa do Santíssimo é uma memória facultativa, mas a festa do Santíssimo Nome, ela é no 10º dia depois do seu nascimento. Meus irmãos, o que isso deve fazer, deve trazer ao nosso coração? Primeiro, o seu significado: Jesus salva. Invocar o nome de nosso Senhor é suplicar-lhe a salvação, é suplicar a graça da libertação de tudo aquilo que fecha as portas da nossa alma para a salvação de Deus. Isso é uma realidade tão presente que os orientais, eles têm, a gente chama de terço bizantino. Eles têm um terço, né, um colar de contas, em que eles vão repetindo o nome Jesus, 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 ou uma oração um pouquinho mais longa: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. E eles vão passando horas repetindo o nome de nosso Senhor, suplicando a graça da salvação, suplicando a graça de querermos aquilo que Jesus quer nos dar, de querermos aquela realidade que Jesus veio nos trazer e que carrega no seu próprio nome. Porque, meus irmãos, nós sabemos muito bem, nós conhecemos pelo menos um pouco o nosso coração. Nós sabemos que nem sempre nós queremos aquilo que os nossos lábios professam. Nós sabemos que, embora participemos da Santa Missa, ouçamos o seu Evangelho, nós sabemos que nem sempre nós queremos nos converter a nosso Senhor, que existe uma luta dentro de nós, que existe sempre uma tentação de revolta contra a vontade de Deus, revolta essa que existe dentro de nós, e invocar o nome de Jesus é pedir que toda essa realidade que às vezes quer se revoltar contra Deus, que tudo isso se prostre diante de Deus. Ao nome de Jesus, diz São Paulo na carta aos Filipenses, se dobre todo joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para o seu louvor, para a glória de Deus Pai e seu louvor. Na verdade, Jesus Cristo é o Senhor. Então, meus santos, rezar o nome de nosso Senhor, e seria interessante que nós colocássemos na nossa espiritualidade esta devoção ao nome de nosso Senhor, que nós tivéssemos este costume
de assim como rezamos o Pai Nosso, de que assim como nós rezamos o Santo Terço, e assim como nós rezamos o Terço da Misericórdia, que nós tivéssemos esta devoção de também rezar um terço do nome de nosso Senhor. Nos dias que você tiver um tempo mais generoso, que você reze a oração completa, a cada conta, repetindo: o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Nos dias em que o tempo estiver apertado, que com toda a devoção você repita: Jesus, 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 pedindo a Ele a graça da conversão, pedindo a Ele a graça de um coração dócil, pedindo a Ele a graça de um coração prostrado à vontade dEle, reverente a Ele, pedindo a Ele que no seu coração se realize aquilo que São Paulo fala sob a emoção do Espírito Santo: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, isto é, se dobre toda a vontade, se dobre toda a vida, se dobre todo o coração, aceite reverentemente a vontade de Deus, aceite reverente e amorosamente o senhorio de Jesus sobre si, isto é, Ele é o meu Senhor, o Senhor da minha vida, da minha vontade, das minhas escolhas. Eu quero viver como Ele quer que eu viva e o que Ele quer que eu viva. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. Meus irmãos, dizer isso numa primeira sexta-feira do mês e do ano é ainda mais significativo, que nós não estamos nos prostrando diante de um Senhor terrível e voluntarioso, isto é, que faz a sua vontade. Porque a sua vontade? Nós estamos nos curvando diante de um Deus amoroso e que a sua vontade é sempre a melhor para nós. Nós estamos nos curvando de um Deus que suou sangue por nós, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, que morreu por nós. Não é diante de qualquer um, não é diante de simplesmente uma pessoa amorosa, que já seria lícito que nós tivéssemos reverência à vontade de uma pessoa humana que nos ame. Se aquela vontade não é contrária à vontade de Deus, aquela pessoa que me ama, ela merece ser honrada de alguma maneira. Mas nós estamos nos curvando e honrando não uma pessoa humana que nos ama, mas uma pessoa divina, a pessoa do próprio Deus, que nos ama, que morreu por nós e que quer a nossa salvação. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. Rezemos, meus irmãos, com toda devoção, pedindo a Jesus que o nosso coração se dobre reverentemente ao seu santíssimo nome, à sua santíssima vontade, à sua santíssima pessoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.